Aleluia, o pessoal está animado, hein? Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém? Podem se assentar? Aleluias. Eu vim falar com Deus. Diga assim, eu vim falar com Deus. Diga, eu vim ouvir Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero, hoje o nosso tema, hoje é o último dia da nossa campanha Andar com Deus. Eu tenho uma plena convicção de que Deus nessa noite, se você entender tudo aquilo que eu falar para você, aquilo que Deus colocou no meu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Eu quero ver se, eu não sei se o menino conseguiu colocar o tema para mim aí, por gentileza. Ah, isso aí. Alguns conhecem, outros não, né, Fabiano? Essa aqui você conhece todas. Amém, queridos? Talvez você fale assim, olha, pastor, hoje é o quê? É uma aula de direção do Detran? Mais ou menos para a gente pegar o caminho de que Deus quer nos levar hoje. Essa aqui, proibido estacionar. Essa aqui, proibido parar e estacionar. Não, parei, deixa eu... Proibido parar. É isso aí, Fabiana? E essa aqui, Fabiana? Parar e estacionar. É isso aí. E essa aqui é o quê? Siga em frente. E essa aqui? É isso aí, ó. Qual que é o tema dessa noite? Não pare, continue. Essa é a palavra que eu quero falar com você nessa noite. Quando você estiver andando pela cidade, hoje mesmo, quando eu estava andando lá no centro de Goiânia, eu vi essas placas. Toda vez que você vê essa placa, você vai lembrar dessa mensagem que eu vou falar com você hoje. Quando você vê essa placa, olha, o pastor falou para mim não parar. Ele falou para mim não parar e não estacionar. O pastor falou para mim seguir. Ele me falou para mim andar 120 km por hora. Nessa noite, Deus me trouxe neste lugar para dizer para você, não pare. Continue, por mais que as coisas sejam contrárias à vontade sua, aos seus desejos, mas não pare. Diga assim, não pare. É isso aí. E o nosso tema é andar com Deus. Se você andar com Deus, você vai parar? Não. Você vai parar e estacionar? Não. Você vai continuar. E se você andar com Deus, você pode andar 120, a 180, a 200 km por hora, porque Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. Quando eu estava olhando para esse tema que eu quero falar com você, eu quero falar para você de um homem chamado Isaac. Um homem que ele teve uma adversidade, mas ele andava com Deus. Você lembra da história de Abraão? Abraão era um homem que Deus falou assim, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde uma terra que eu te mostrarei. E a gente para olhar dentro dessa história de Abraão. Abraão vai lá, ele tem aquele momento que Deus pede Isaac, e ele vai lá e para sacrificar o seu filho. E a gente para olhar que Isaac, né, se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 26. Eu quero que você olhe comigo aí. 26, versículo 3. Habite nessa terra, eu estarei contigo, eu te abençoarei, porque a ti e à tua raça te darei todas essas terras, como manterei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Esta palavra é para você. Eu estarei contigo, eu te abençoarei. Você não entendeu?
Deus está dizendo para você: eu estou com você. Eu não te abandono. Aonde você for, eu serei contigo. Por mais que a adversidade venha, por mais circunstâncias que venham, mas Deus diz para você nesta noite: eu estou com você. Eu não te abandono. Às vezes as pessoas podem te abandonar, mas Deus jamais vai deixar você. Jamais Ele vai te abandonar. Quando a gente para olhar dentro desse texto de Isaac, no momento que, se você olhar para dentro desse texto, vocês conhecem ali onde Isaac começa a cavar poços que foram entulhados, mas ele andava na direção de Deus, ele andava com Deus, porque o seu pai Abraão ensinou para ele o que era andar com Deus. E quando nós estamos nessa segunda-feira, nós estamos aqui, querido, aprendendo a andar com Deus. Andar com Deus exige renúncia, exige você dizer não para a carne, dizer para você que não, eu quero estar nesse culto, eu quero andar com Deus. Porque circunstâncias vão se levantar contra a minha vida, contra a sua vida, para parar você. Quando você olha para essas placas, você vai dizer: olha, eu não posso parar. Quando você estiver andando no centro da cidade, qualquer lugar que você vê essa placa, você não vai parar, você vai continuar, você não vai estacionar, você vai seguir em frente. Porque esta palavra, nesta noite, é uma palavra que transforma, é uma palavra que restaura a minha vida e a sua vida. E a nossa fé, ela precisa ser alimentada todos os dias com a palavra de Deus. Por mais circunstâncias que se levantam contra as nossas vidas, a adversidade se levanta contra as nossas vidas, mas Deus é com você. Deus, Ele não deixa você. E quando você para olhar, quando o nosso tempo aqui é muito curto, mas eu quero falar um pouco sobre a vida de Isaac, né? Quando nós demos essa abertura aqui, o pastor Ivo falou muito bem, né? Sobre quando Enoque andava com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. E uma coisa que ele falou que eu achei bastante interessante, que não era Deus que andava com Enoque, era Enoque andar. Quer dizer, Deus andava com Enoque. E nós precisamos entender que quando Deus está à nossa frente, nada pode parar as nossas vidas. Nada pode parar. Então, essa é uma adversidade que Isaac estava passando. Isaac, né, estava tendo muita discussão. Isaac, ele não desistia. Ele sabia o propósito que Deus tinha na vida do seu pai. O seu pai ensinou ele a andar com Deus. E aqui nós estamos aprendendo a andar na direção de Deus. E quando a gente para olhar dentro desse texto, né, a Bíblia diz que ele começou a ficar rico demais, ele começou a prosperar demais. E houve uma grande discussão por causa de poços. E nessa época aqui, quem tinha poços tinha riqueza. A água era riqueza. E aí, quando você vê dentro dessa história, as pessoas começaram a brigar com ele. E ele não quis saber de discussão. Porque sempre, querido, quando nós estamos no caminho, quando nós estamos no propósito de Deus, sempre vai haver pessoas para tentar parar você. Sempre. Sempre haverá pessoas para dizer para você: olha, não vale a pena você ir no culto, não vale a pena você congregar, não vale a pena porque a minha vida nunca vai para frente, a sua também não vai. Não, querido. Deus está no controle da sua vida e da minha vida. E é a palavra dele que predomina sobre a minha vida e sobre a sua vida. E dentro desse texto, você vê ali numa situação onde eles começam a ter várias discussões, mas Isaac, ele não desistiu, ele continuou cavando. Deixa eu dizer para você,
Não desista dos sonhos e do propósito que Deus tem na sua vida. Não abra mão. Por mais que se levante qualquer situação contra a sua vida, não desista do seu chamado. Não desista do propósito na qual Deus te chamou. E quando eu paro para olhar que tudo que Isaac precisava, Isaac numa situação muito difícil, ele queria ir para o Egito, mas Deus disse para ele, ó, não vá. Não é o momento agora. E quando Deus fala com você, pare. Tá bom, Senhor. O que eu preciso fazer? Qual é a direção correta? Porque às vezes, até o pastor ontem, na palavra dele, o pastor Edson, porque às vezes a gente toma algumas direções e de repente a gente faz algumas direções erradas. E nós precisamos fazer a escolha certa. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando o Senhor aparece para Isaac, ele diz, não desça para o Egito, procure estabelecer na terra que eu te indicar e permaneça nela mais um pouco, e eu estarei com você e te abençoarei. Eu estarei com você e te abençoarei. Deus é com você. Ele não te abandona. Por mais que você pense, pastor, mas é difícil. Mas não pare. Pastor, está doendo. Não pare. Continue. Continue. Não abra mão do propósito de Deus na sua vida. Se Deus te chamou, Ele vai cumprir toda a palavra na sua vida. Por mais que você não veja, mas você tem que crer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu tenho certeza que todos que estão aqui, inclusive eu, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E quando você vê que Deus diz para ele, olha, eu estarei com você e te abençoarei. E ele disse, olha, Deus disse, olha, fica mais um tempo em Gerar. O tempo será breve e passageiro. A luta que você está passando, ela é breve e ela é passageira. O deserto não é o seu lugar. Eu estava até conversando com a irmã aqui, que às vezes, pastor, mas está tão difícil, eu tenho tanto pouca coisa. Deixa eu dizer para você, o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus não é nada. Então nós precisamos, se é o que você tem, agradeça a Ele. Se é o pouco que você tem, agradeça a Ele, porque o que você tem é pouco, mas na mão deles vai se tornar muito. E tudo que nós precisamos, quando Isaac vê aquela situação, os poços totalmente entulhados, que seu pai tinha cavado, os filisteus tinham enterrado, tinha acabado com tudo, mas ele não desistiu. Eu vou cavar novamente. Eu não vou desistir, porque Deus falou que estaria comigo. Se Deus é com você, querido, não tem nada que Ele não vai prosperar na sua vida. Por mais que a situação seja ao contrário, por mais que os entulhos sejam grandes, por mais que a situação seja difícil, mas Ele trará luz sobre a sua vida e sobre a minha vida. O que é que eu preciso, pastor? Ter fé que isso vai acontecer. Como pastor, não sei, mas vai acontecer. Porque Isaac, naquele momento que ele estava acabando os poços, as pessoas tiveram inveja dele e começaram a brigar. E começaram a discutir. Para tentar o quê? Parar ele. Pastor Deus, mas o Senhor me trouxe aqui, o Senhor falou que está comigo, agora o poço está querendo brigar por causa do poço. Ele pega e começa a sair fora da confusão. Deixa eu dizer algo para você. Deus não habita no meio de confusão. No meio de discussão. Talvez às vezes quando você
A palavra diz que a palavra branda acalma o furor. Às vezes tem hora que a gente perde a noção das coisas, de repente a gente fala aquilo que não deve ser falado. Às vezes até a gente, quer dizer, a gente amaldiçoa, isso não vai dar certo para mim, eu já tentei tantas coisas, mas isso não vai dar certo para mim. Não, você não pode liberar a palavra de maldição, você tem que dizer, vai dar certo sim, eu vou fazer, vai dar certo, se não deu para ele, mas para mim vai dar certo, porque Deus está comigo. Se as pessoas, mas a minha família, todo mundo tem separado, mas você não vai separar. Tem pessoas que são alcoólatras, mas a sua família não será alcoólatra. Porque Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te chamou. E Ele te chamou para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Porque nós estamos andando com Deus. Nós estamos andando com Deus. E sempre quando eu estou andando com Deus, Deus sempre vai trazer sobre nós toda a providência, por mais que seja no deserto. Pastor, mas o deserto está difícil. Mas assim como Deus fez na vida de Isaac, Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua vida. Deus é Deus, Ele continua fazendo e vai fazer na sua vida em nome de Jesus. E o que eu preciso, pastor? Liberar palavras. Eu tenho a direção de Deus, eu caminho na direção de Deus, porque ele entendeu, Isaac entendeu que Deus era com ele. E quando o povo começou a brigar, ele sai fora do problema. Não quero envolver no discussão, não quero envolver em situação, prefiro sair de fininho, mas não quero confusão. Porque sempre o inimigo vai tentar tirar a nossa fé. Para dizer para você, você tem razão. Não, é desse jeito, você está certinho. Você tem que brigar mesmo. É seu direito. É seu direito. Quantas famílias que se dissipam quando alguém morre, fica uma herança ali, às vezes uma coisa que não vai mudar a vida de ninguém. E começa a discussão, a família, cada um vira inimigo um do outro. Por causa de coisas que de repente aquilo não vai mudar nada. E de repente Deus poderia muito bem resolver a vida de cada um, mas as pessoas não, prefiram perder amizade com o irmão. De repente você entra num caminho sem volta, porque existe uma questão, quando se fala de dinheiro, quando se fala de alguma coisa, de bens materiais, as pessoas começam a discutir, começam a brigar. Assim como foi na vida, naquele momento que Isaac estava vivendo. E a Bíblia diz que eles começaram a brigar, e Isaac falou assim, olha, estou fora disso aí. E ele começa a cavar novamente. Ele começa a cavar novamente. Por mais, querido, que você faça uma campanha, faça 2, faça 3. Eu já tenho mais ou menos 3 anos que estou aqui, mas eu não desisto. Eu não desisto. Querido, cada vez que eu vejo Deus fazendo milagres na vida de cada um, isso me fortalece. Porque eu vejo a mão de Deus na vida de cada um de vocês. Eu creio que Deus é capaz de fazer tudo, muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Porque esse é o Deus que eu sirvo e é o Deus que você serve. Diga assim, o meu Deus é um Deus que transforma o deserto em jardim. O seu Deus é um Deus que transforma o deserto em jardim. E você, mas como pastor? Ele tem a direção de tudo. Tudo está no controle dele. E nada, nem ninguém, pode impedir o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Diga assim, eu não vou desistir. Diga assim, Isaac não desistiu. E eu não vou desistir. Diga, eu vou continuar
Em nome de Jesus. Isso é o que eu preciso e que você precisa. E a Bíblia diz que quando você vê dentro, quando Isaac continua cavando aquelas buracos para extrair água, e ele tinha convicção de que Deus era com ele. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. A sua vida está na mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus. Nada pode tirar você do propósito de Deus. Pastor, está doendo. Não desista. Pastor, está difícil. Não desista. Não desista. Pastor, mas é impossível. O seu Deus é o Deus do impossível. Esse é o seu Deus, o Deus do impossível. Tudo que nós precisamos é que as distrações desse mundo não tirem a gente do propósito de Deus. Porque às vezes as distrações, elas tentam parar você. Tentam nos parar. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque essas armadilhas, elas tentam tirar a nossa força, a nossa vontade de orar, a nossa vontade de ler a Bíblia, porque quando Isaac começa a ter aquele momento, o povo brigando, discutindo, e ele não queria saber, não, pode ficar com isso para lá, não quero, porque Deus é comigo. Coisas vão ficar, mas Deus na sua vida permanece para sempre. Tudo vai passar, mas a palavra dele, Deus vai cumprir na sua vida. A sua história é escrita por Ele. O propósito é dele, a vontade é dele. Tudo o que eu preciso é descansar e me entregar a Ele. Isaac soube ser determinado, porque ele sabia que todo aquele desgaste que ele estava sofrendo, toda aquela dificuldade que ele estava enfrentando, ele sabia que Deus era com ele. E tem um versículo que diz: então os servos cavaram outros poços, mas eles também, por causa desses, se desentenderam, e por isso chamou de Sitna, dizendo inimizade. Isaac mudou-se dali para construir um novo poço, e ninguém discutiu por causa disso. Ele deu o nome daquele lugar de Reobote. Reobote é o seu lugar, é o lugar de prosperidade, de paz, de harmonia. A sua casa, todos da sua casa estão nas mãos de Deus. Nada, nem ninguém pode roubar o que Deus tem para você. E às vezes, querido, a gente vai caminhando na nossa vida, na nossa história, e tantas adversidades, tantas decepções, que nós deixamos de acreditar que há um novo começo para a nossa história. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa que sempre isso eu trago para mim. Ele diz: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que atrás ficam, e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Por mais que você tenha passado por alguma adversidade, às vezes alguma decepção no seu relacionamento, às vezes em casa, com o irmão, com o pai, por mais que seja a adversidade na sua vida, existe um novo começo para a sua história. Um novo começo, porque nós estamos aprendendo a andar com Deus.
Se Isaac tivesse tomado uma decisão de dizer, eu não vou fazer nada, eu não vou cavar nada, aqui está tudo complicado, não tem água, não tem nada, está todo mundo passando por dificuldade, eu não vou fazer nada. A história dele seria outra. Mas ele tomou uma decisão na vida dele de dizer, eu andarei com Deus para sempre. E é algo que nós precisamos, querido. As decisões nossas de hoje, elas vão refletir amanhã. Se você decidir hoje dizer, a minha história vai mudar, é o que você vai viver amanhã. Você é aquilo que você diz que você é. Se você diz que você não vai conseguir nada, você não vai conseguir nada. Mas se você dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho a marca da promessa na minha vida. Eu sei que Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, e por isso eu entrego a minha vida diante dele. Nada nem ninguém vai definir a sua vida, somente Deus define a vida do homem. Por mais que as pessoas dizem, você vai ser um fracassado, você vai ser um derrotado, mas Deus diz para você, você é a menina dos meus olhos, você é escolhido, você é herdeiro, você tem a marca da promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diz assim, o meu Deus é um Deus de paz. Diga assim, o meu lugar é andar com Deus. Diga assim comigo, eu não vou parar. Quando você vê essa placa lá assim, está escrito lá, proibido de estacionar, então você não vai. Se você vai olhar e falar assim, olha, o pastor falou realmente dessa palavra, eu não vou parar. Diga aí, a outra tem assim, você vai ver essa lá assim, olha, proibido parar e estacionar. Você vai lembrar dessa palavra. Eu não posso desistir dos planos de Deus. Eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Por que eu coloquei essa questão de 120 km por hora? Porque Deus tem pressa em te abençoar. Deus tem pressa em abençoar a sua vida. Ele não quer que você tenha uma vida patinando. Deus quer que você acelere os passos. Acelere os passos, porque Deus é maior na sua vida. Eu não sei qual que é a adversidade, eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas eu sei que o Deus que está aqui nessa noite é capaz de mudar toda a sua geografia. Toda a sua geografia. Pastor, será, pastor? É verdade. Eu não estou aqui para dizer para você, estou aqui para reafirmar aquilo que é verdade na sua vida. Deus vai mudar toda a geografia da sua vida. Todos os seus sonhos, todos os seus planos, Deus vai trazer revelação, Deus vai trazer discernimento sobre a sua vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, é o Senhor, é o Senhor que faz, Senhor, é o Senhor que transforma, é o Senhor que muda a história. Querido, tudo que eu preciso é não parar. Eu não posso parar. A minha fé, ela não pode ficar parada. A minha fé, ela tem que continuar. Você tem que permanecer o tempo todo orando, orando, orando o tempo todo. Por mais, querido, que as adversidades se levantem contra a sua vida, mas nós temos que declarar, eu estou andando com Deus, eu estou nos projetos de Deus, eu faço parte do projeto de Deus na minha vida.
Abraão, ele era um homem de altar. Quando Deus pede Isaque para ele, Abraão tinha parado de levantar altares ao Senhor. E quando Deus diz: Abraão, me dá o seu filho, Abraão entendeu: nossa, eu tenho que levantar o meu altar ao Senhor. Querido, nessa noite eu e você temos que levantar os altares ao Senhor, consagrar nossa vida a Ele, entregar nossa vida a Ele, entregar os nossos sonhos, nossos projetos a Ele. Nós temos que entregar tudo para Ele. Não segure isso, entregue para Ele, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, lance Ele todos os seus sonhos, todos os seus projetos, e diga: Senhor, é o Senhor que vai fazer, não sou eu, mas é o Senhor que vai fazer na minha vida, Senhor. Eu quero paz, Senhor, eu quero paz na minha vida. É tudo que nós precisamos. Oh, xerebacanta remanás. Às vezes a gente tem que olhar como está a nossa fé. Será que minha fé está parada? Ou ela está estacionada? Ou será que a minha fé está caminhando? Será que minha fé está rompendo? Você e eu precisamos viver isso com intensidade. Dizer não para nós mesmos. Dizer: Senhor, eu dependo do Senhor. A minha vida é tua. Deus conhece tudo na sua vida. Ele conhece os seus pensamentos. Ele sabe todas as suas necessidades, porque Ele é Deus. Antes mesmo de você ser formado, Ele já te conhecia, porque Ele tem sonhos para você. Ele tem projetos para a sua casa, para a sua família, projetos de paz, de prosperidade, de bênção. A bênção do Senhor, ela não vem consigo dor alguma. As coisas vão chegar nas suas mãos e você: poxa, mas como? É assim que Deus faz. É assim que Ele faz. Ele te surpreende. Eu fico pensando o tanto que Deus é bom. Por mais que nós somos falhos, por mais que às vezes a gente, acho que eu vou desistir de tudo, eu acho que não vale a pena. Mas Deus vem, usa alguém, como Ele está me usando hoje, para dizer para você: eu tenho propósito na sua vida. Eu tenho sonhos na sua vida. Eu não desisti de você. Eu não desisto de você. Porque Ele te escolheu. Ele te separou. E Ele diz para você: eu sou contigo o tempo todo. Assim como foi com Abraão, assim como foi com Isaque, assim como Ele andou com Enoque. Ele está aqui nessa noite para segurar nas tuas mãos. Vem cá, pastor Marcelo. Deus está aqui nessa noite para segurar nas tuas mãos e para dizer para você: eu estou com você. Você não está sozinho.
Eu ando com você. Ninguém vai tocar em você, porque eu ando com você. É eu que te guardo. E quando Isaac estava ali, cavando aqueles poços, as águas começaram a fluir. As águas vão começar a fluir dentro da sua casa, dentro da sua história, e você verá com os teus olhos tudo aquilo que Deus vai fazer na sua história. Levante a sua mão e diga assim: eu recebo na minha vida todas as promessas que Deus tem sobre a minha história. Diga assim: eu não sou um fracasso. Diga: eu sou filho. Diga: eu sou separado. Diga: eu sou escolhido. Diga assim: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. É o Deus com quem você anda. É o Deus que não deixa você em momento algum. Por mais que você tente deixar Ele, mas Ele diz: olha, se você for lá no profundo, eu estarei com você. Se você for no mais alto, eu estarei com você o tempo todo. Enquanto você está dormindo, o guarda de Israel não dorme, ele está guardando. Ele guarda a sua casa, ele guarda os seus filhos, ele guarda a sua esposa de toda enfermidade, de todo mal, porque Ele guarda cada um de nós. Oh, Espírito Santo, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero, se você quiser vir aqui na frente, eu quero ungir você, porque essa é uma noite de recomeço na sua história, nos seus sonhos, nos seus projetos. E você vai declarar: eu não vou parar, eu não vou estacionar, mas eu vou prosseguir para o alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Oh, Espírito Santo, feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Hoje, querido, nós estamos aqui finalizando uma campanha. Uma campanha que na realidade ela não vai encerrar, porque você vai andar com Deus o tempo todo. Você não anda só mais. Essa campanha foi assim para dizer para você: você anda com Deus. Nada nem ninguém pode parar você. Circunstância nenhuma pode parar você. Adversidade nenhuma pode parar você. Nenhuma enfermidade, nada. O que você vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez você tenha passado noites pensando: mas como? Você vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia. Ele me guia pelas águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele refrigera a sua alma. Ele diz para você: eu estou contigo o tempo todo. Eu nunca vou te abandonar, jamais. Porque você é separado, você é escolhido. E o nosso Deus é um Deus que nos ama, que diz para nós o tempo todo: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui para dizer para você que você é precioso, que você é separado,
que você é escolhido em nome de Jesus. Eu quero, se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar com você. Eu gostaria de convidar os pastores para vir aqui na frente. Eu quero, enquanto a equipe vai estar adorando, uma canção. Querido, essa é uma noite de você dizer para você mesmo: olha, eu não vou parar, pastor. Eu não vou parar. Eu não vou desistir dos meus projetos. Eu não vou desistir do meu chamado. Eu vou continuar o tempo todo, nem que seja mancando, nem que seja arrastando, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Esperança, e não há problema que possa impedir. Oh, xarabacanta, recova, checantare-manas. Ele te trouxe nessa noite para dizer para você: filha, eu sei os planos que eu tenho para a sua vida. Que possa impedir as mãos de Jesus. Feche teus olhos enquanto os pastores estão ungindo você.